Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai se inscrever no canal, vai deixar o like nesse vídeo, que sobretudo vai deixar a tua opinião sobre o que eu vou dizer. Já sei que você aí deve estar me sacaneando e ao Deco também pela foto. Confesso a vocês que foi necessário pô-la, mas, inclusive ali, com um título que estampa a capa desse vídeo, meio suspeito, mas foi necessário porque foi isso realmente o que aconteceu com relação ao jogador Carlinhos, que veio para o Flamengo. O Deco, na live que eu estava fazendo lá do Maracanã no primeiro jogo, Flamengo 3, Nova Iguaçu 0, indagado por mim sobre o Carlinhos, realmente tocou o meu coração. Eu sei que não é uma expressão muito raiz, não é muito característica aqui desse canal, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu já havia criticado antes, já havia feito aquelas pilhérias raízes, aquelas provocações de torcedor raiz com o Palmeiras, com o porquinho ladrão, dizendo que o Palmeiras havia sonhado com o Gabigol e havia acordado com o Carlinhos. Então, naquele momento eu brinquei, disse que o Carlinhos era um bagre, falei que o Carlinhos era uma contratação típica realmente do Palmeiras, tudo isso em nome da provocação. Os torcedores do Palmeiras reagiram, a maior parte deles muito bem, outros nem tanto, mas aí se acostumam ali com a minha forma de ser, entendem que eu realmente seja uma boa pessoa, como eu sou apenas um torcedor raiz provocador, e aí depois se acostumam e fazem parte da minha comunidade. Mas no vídeo que eu gravei, eu realmente fiz questão ali de provocar os torcedores do Palmeiras, dizendo que eles tinham sonhado com o Gabigol e acordado com o Carlinhos, que era um bagre. Bom, e aí, qual foi a minha surpresa, meus amigos, quando o Flamengo, num sábado à noite, anunciou, ou numa sexta-feira à noite, isso mesmo, uma sexta-feira à noite, o Flamengo anunciou, os apuradores começaram a falar e que o Carlinhos havia sido contratado pelo Flamengo, supostamente para poder substituir o Gabigol, uma vez que existe realmente uma possibilidade concreta do jogador não obter o efeito suspensivo e, por conseguinte, ficar impedido de jogar durante toda a temporada do ano de 2024. Isso também pode acontecer, ou seja, uma contratação que seria útil na medida em que nós sabemos que o Pedro vai para a seleção brasileira. Isso aí é fato, ele vai para a seleção brasileira porque ele está muito bem, ele fez muitos gols nessa temporada e, indubitavelmente, vai fazer mais e o Dorival vai querer convocá-lo. Tenho certeza absoluta disso, até porque eu acho que hoje o Pedro é o melhor centroavante brasileiro da atualidade. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, não estou falando aqui do Brasil não, que joga no Brasil, estou falando o melhor centroavante brasileiro. Eu tenho quase certeza que atravessa a melhor fase da atualidade. A convocação dele para a seleção brasileira na Copa América, ela é certeira. Uma vez que vá para lá, o Flamengo vai precisar de um outro centroavante, contratou o Carlinhos. E aí, meus amigos, foi a vez dos palmeirenses me sacanearem com relação àquilo que eu havia falado. E é sensacional esse tipo de interação, porque prova exatamente que o futebol vive disso. Aí eu fui e perguntei para o companheiro Deco o que ele achava do Carlinhos, e o Deco já ressabiado, porque ele sabe que eu tenho uma opinião e a expresso também de uma maneira que eu não diria que seja jocosa, mas eu expresso com termos satíricos aquilo que eu quero dizer. Ele já ali, conhecedor do meu modus operandi, do meu modus faciendi, ele naturalmente já se apressou em me contar uma história que realmente me sensibilizou bastante. E você vai até perguntar para mim sobre o que isso tem a ver com futebol, e eu vou chegar lá. Ele contou como o Carlinhos é um ser humano muito adequado, apto, ético e, sobretudo, com muita empatia para poder atuar no meu time de futebol. Para atuar junto a um time
que na verdade eu escolhi torcer desde criança. E eu acho que no de vocês também, porque é um trabalhador como esse que realmente tem que provar sua competência. É claro que nós queremos que esteja ao nosso lado nas nossas empresas. Isso mesmo, um companheiro que abdicou da sua carreira durante uma época para poder cuidar da mãe. A mãe que havia sido acometida de uma doença gravíssima e que com a ajuda, com o apoio, com a entrega do Carlinhos conseguiu se recuperar. Ainda tem algumas sequelas, infelizmente a companheira perdeu a visão, mas está bem de saúde, está lúcida. Ele conseguiu salvar a mãe com a sua dedicação, isso realmente foi sensacional. Então eu queria te dizer que o Deco me contou essa história e ele me sensibilizou muito, porque existe, claro, a necessidade desse jogador ser técnico, desse jogador estar em excelentes condições físicas, existe a necessidade de um jogador estar em condições anímicas perfeitas, mas existe também uma necessidade imperiosa de que esse jogador tenha caráter, que esse jogador seja grato, que esse jogador tenha empatia, que ele tenha comprometimento com os seus. Isso significa tão somente que o Carlinhos é um homem de grupo, que ele é um homem solidário, que ele é um homem que vai obedecer taticamente para que os outros joguem também. Um jogador que seja desprovido de vaidade, um jogador que entenda que o espírito de coletividade é muito importante para você poder fazer parte de uma equipe vencedora. Não é só porque ele cuidou da mãe que estou aqui dizendo essas palavras, mas justamente por ter cuidado da mãe e ter todas essas características, acredito que ele realmente seja importante, então, para o time do Flamengo. E aí, prometi eu, ao Deco e a todos aqueles que estavam me ouvindo, que jamais pronunciaria o termo bagre, satírico, apenas satírico, não ofensivo, para poder designar o jogador caso ele não vá bem, e prometi também ter toda a paciência para que ele se adapte ao Clube de Regatas do Flamengo. E chegou humilde, chegou grato, chegou muito feliz, chegou comprometido. Não é exatamente aquele jogador que eu imaginava que o Flamengo devesse contratar, em função do seu nome, em função de nunca ter vestido uma camisa pesada, vestiu a do Corinthians, mas há muito tempo atrás não deu certo, de ter peregrinado por alguns clubes. Não é exatamente aquele que eliminaria uma maior parte dos riscos que envolvem uma contratação, mas é aquele jogador que eu vou ter paciência em função do seu caráter e torcer muito para que dê certo, porque o Carlinhos realmente é sujeito homem. O Carlinhos é um grande ser humano e eu vou torcer muito por ele. Tem muita gente me cobrando. E agora aí, Gil, não vai falar que ele é bagre? Não, não vou falar. Vou torcer muito por ele, especialmente por ele, para que ele possa ajudar o Flamengo e que logre sucesso na sua carreira, porque ele merece muito, porque quem honra pai e mãe merece tudo aquilo que tem de bom. Porque o que tem de filho ingrato, o que tem de filho que não apoia os seus pais na velhice, que os entregam à sorte de uma vida que pode ser muito amarga, que tem de filho que realmente não tem empatia pelos pais, eu diria assim, é algo que estarrece o ser humano que é de bem. E ele é do bem, e se Deus quiser vai jogar muito bem no Flamengo. Portanto, vou ter muita paciência com ele, porque ele merece, e o Deco realmente conseguiu sensibilizar o meu coração quando ele me contou isso. Saudações rubro-negra, meus amigos, se inscreva aí no canal, até mais tarde, hoje tem React Raiz, Fluminense Colo-Colo, vamos torcer contra o Fluminense hoje. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, até mais tarde, Fluminense Colo-Colo, React Raiz, saudações rubro-negras.